Recentemente no canal eu fiz um vídeo a respeito da genética dos israelitas antigos e vocês gostaram muito deste vídeo, então eu resolvi trazer para todos vocês um vídeo a respeito da genética oculta e misteriosa dos povos árabes, das várias tribos árabes. Vocês conhecem realmente a genética, a história, a linguística dos povos árabes? Neste vídeo eu estarei focando principalmente na genética dessas várias tribos antigas que estão presentes no Oriente Médio nos dias atuais. A genética de Ismael e dos ismaelitas, de Esaú, dos edomitas, dos midianitas, amonitas, moabitas e também dos joctanitas, os descendentes de Joctão. Então, fiquem com mais este vídeo do canal, deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam também no canal. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo. Primeiramente, antes de começar a falar a respeito das genéticas das várias tribos árabes, eu quero primeiramente falar aqui a respeito da ideia errada que a maioria das pessoas tem a respeito dos árabes. A maioria das pessoas, se você perguntar de quem os árabes são descendentes ou quem deu origem aos árabes, sempre irão te responder que foi Ismael. Mas, biblicamente, entre os árabes, entre os próprios árabes, entre os judeus, nós que entendemos a respeito das genealogias, nós sabemos que não é bem assim. Ismael, sim, é realmente um dos progenitores de várias tribos árabes. Porém, Ismael não é o único progenitor das várias tribos árabes. Existem outros personagens bíblicos, outros originadores de tribos árabes, como, por exemplo, Esaú, Midian, Amon, Moabe, entre outros, como também Joctã. Os próprios árabes antigos medievais, em suas genealogias, eles sabiam diferenciar os árabes descendentes de Ismael e os árabes descendentes de Catan. Catan em árabe, Joctã em hebraico, que no caso é Joctã da descendência de Sem. Outra observação que eu também preciso falar para todos vocês é que os árabes, de modo geral, eles fazem parte do grupo étnico-racial semita, o mesmo grupo étnico-racial dos judeus, dos sírios, dos assírios, dos caldeus, arameus, entre outros povos do Oriente Médio, como os acadianos. Por conta dos árabes fazerem parte do mesmo grupo étnico-racial dos israelitas, dos judeus, logo eles são irmãos genéticos, isso mesmo, não apenas geneticamente na sua etnia racial, mas também, além da sua etnia, eles também são aparentados linguisticamente, isso é mais do que provado. O árabe está aparentado do aramaico, que é aparentado de diversas outras línguas do Oriente Médio. A maioria das pessoas pensam que os ismaelitas foram os primeiros árabes, mas na verdade, antes dos ismaelitas, antes dos descendentes de Ismael, filho de Abraão, já existiam várias tribos árabes no sul da Arábia, e essas tribos árabes eram chamadas de tribos árabes catanitas. Os catanitas eram descendentes de Catam, e os genealogistas medievais árabes sabiam diferenciar os descendentes de Ismael e os descendentes do sul da Arábia, descendentes de Catam, ou curiosamente, o próprio Joctã bíblico. Catam é o nome árabe para o Joctã da descendência de Sem. Eu estarei lendo a respeito dele aqui agora para todos vocês. Gênesis capítulo 10, versículo de número 24. Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Heber. Heber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida, e seu irmão recebeu o nome de Joctã, ou seja, deste Joctã aqui que vem as tribos árabes do sul. Joctã gerou a Almodá, Salef, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, que deu origem aos sabeus, antigos sabeus, Ofir, Havilá, Jobab, todos estes descenderam de Joctã. Estes vários filhos de Joctã deram origem às tribos do sul da Arábia. Logo após os árabes catanitas, ou também chamados de árabes joctanitas, nós temos os famosos árabes ismaelitas da descendência de Ismael, filho de Abraão.
Os árabes ismaelitas nasceram aí no caso de Ismael. Ismael foi o seu originador e deu origem aí a cerca de 12 tribos árabes, que são chamados de ismaelitas. Ou seja, numa contagem, nós podemos dizer que os ismaelitas, na verdade, são os segundos e não os primeiros árabes, porque já haviam os árabes da descendência de Joktan. Continuando falando a respeito das várias tribos árabes e vários povos árabes, depois dos ismaelitas nós também temos os descendentes de Ló, que formaram duas nações, os famosos árabes moabitas e árabes amonitas. Ambos, tanto moabitas quanto amonitas, são também considerados árabes. Os moabitas e amonitas nasceram no caso ali do ato das filhas de Ló se deitarem com o próprio pai, o embriagando. Isso está escrito em Gênesis capítulo 19, do verso 30 até o versículo de número 38. Logo após, nós também temos o conhecimento de cerca de 6 tribos árabes da descendência de Abraão, vindas de Abraão pela sua segunda esposa Quetura, e são elas Zimran, Joksã, Medan, Midian, Isbac e Sua, entre elas a mais famosa sendo a tribo de Midian, e acabou o nome Midian sendo colocado para todas as outras tribos. Por fim, nós temos mais 14 tribos árabes. Essas 14 tribos árabes, elas são descritas no livro de Gênesis, no capítulo 36, do versículo 15 em diante, que vão chamá-las aí como as tribos descendentes de Isaque por seu filho Esaú. Esaú foi o pai de todos os edomitas, e os chefes tribais de Esaú eram Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã, Amaleque. Além deles, nós também temos Naat, Zerá, Samá, Mizá, e também temos Jeus, Jalão e Corá, completando 14 tribos árabes edomitas. A partir de agora, eu estarei falando a respeito de 3 populações árabes do Oriente Médio que possuem ambas essas genéticas que eu acabei de falar desses vários personagens bíblicos, começando primeiramente com a Jordânia e com o povo jordaniano, ou o povo árabe jordaniano. Para aqueles que não sabem, a Jordânia biblicamente é conhecida e chamada como a terra de Edom, ou também chamada como a terra de Uz. Sim, a terra de Uz descrita no livro de Jó. Curiosamente, nós sabemos que ao longo dos séculos e dos milênios, várias populações, principalmente semíticas, se assentaram na região do que hoje é a Jordânia, incluindo primeiramente os amonitas e os moabitas que habitaram na Jordânia. Logo após, as 14 tribos edomitas viveram e vivem até hoje em sua genética nas populações árabes desses locais, como as 14 tribos edomitas da descendência de Esaú. E logo após os edomitas habitarem na antiguidade nessa região, também habitaram ali os nabateus, que eram descendentes ali de Nebaiote via Ismael, ismaelitas. Com base nos vários dados do geneticista Ali do canal Ancestral Brill, aqui eu tenho basicamente o DNA dos atuais jordanianos, que corresponde a cerca de 73,2% de DNA semítico detectado dos moabitas, amonitas e também ismaelitas. Em alguns jordanianos é detectado cerca de 63% de DNA semítico jordaniano antigo, dos povos moabitas, amonitas, edomitas e ismaelitas que habitaram e habitam até hoje naquela região, no atual povo jordaniano. Além dos árabes jordanianos, que têm praticamente mais da metade, 73% do seu DNA vindo dos ismaelitas, edomitas, moabitas e amonitas, nós também temos uma outra população no Oriente Médio, que no caso são os árabes da Palestina. Os árabes palestinos, eles gostam de serem chamados de árabes palestinos, por conta disso eu chamo eles de árabes palestinos. O DNA semítico árabe-palestino demonstra que 73% da herança dos atuais palestinos é vinda diretamente da Idade do Bronze e é vinda aí de várias populações semíticas que se instalaram lá, incluindo os ismaelitas e também os edomitas, entre várias outras populações. Mas os ismaelitas e os edomitas ali dentro deles, ou seja, ismaelitas, Ismael, edomitas, Esaú. Muitas pessoas me perguntam se os palestinos ou árabes palestinos eles teriam uma ancestralidade vinda dos filisteus antigos, e geralmente eu respondo da seguinte forma: sim, os árabes palestinos têm uma pequena fração de ancestralidade vinda dos antigos filisteus.
porém não é uma fração majoritária. Quando encontrada no DNA dos palestinos, dos árabes palestinos, ela representa cerca de 15%, já o DNA árabe semítico 73%, que envolve aí os ismaelitas, os edomitas, entre vários outros povos semitas. A fração majoritária do DNA, da genética dos povos semitas, ela é chamada em inglês de Levant Neolithic Farmer. A sua tradução seria algo parecido com agricultores neolíticos do Levante, mas eu prefiro chamar de uma fração majoritária do DNA da linhagem de Sem, dos povos semitas. Todos os povos semitas carregam no seu DNA o Levant Neolithic Farmer. Todas as tribos árabes carregam, todas as ramificações judaicas que são israelitas antigas mesmo, elas carregam o Levant Neolithic Farmer, que eu prefiro chamar do nome de fração majoritária do DNA semítico antigo. Além dos palestinos terem mais da metade do seu DNA vindo dos edomitas e ismaelitas e entre outros grupos semíticos ou dos jordanianos, terem mais da metade do seu DNA vindo dos edomitas, moabitas e amonitas, no caso dos árabes sauditas, é muito curioso e interessante a sua origem. Segundo a fonte genética Saudi Arabian Y-Chromosome Diversity and its Relationship with Nearby Regions, os árabes sauditas têm cerca de níveis que equivalem até 69 a 75% de sua ancestralidade vinda aí de grupos relacionados aos levantinos, isto é, a estes mesmos povos. Isso é muito interessante porque a Bíblia ela apresenta uma visão muito similar a essa que concorda plenamente com a genética, que vai dizer que Abraão teve 6 filhos e desses 6 filhos vieram 6 tribos, que são os filhos de Abraão com Quetura, que deram origens ali aos árabes midianitas, entre outras tribos antigas, e elas habitaram na antiguidade, curiosamente, na Arábia Saudita. Por conta da proximidade geográfica da Arábia Saudita com o Iêmen, é muito provável que muitas pessoas ali na Arábia Saudita também tenham um nível antigo de DNA da parte de Joctã. Por isso eu coloquei aqui Midian, Joctã e Ismael, e que equivale aí a 69 a 75% de DNA absorvido ou herdado dessas populações, desses povos, desses personagens bíblicos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo a respeito da genética dos povos árabes, das várias tribos árabes. Se vocês quiserem a parte 2 da origem antiga do DNA israelita antigo, uma parte 2, é só vocês comentarem que eu irei trazer uma segunda parte para vocês, assim como uma segunda parte da origem dos árabes segundo a genética. Dito isso, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.